Alunos, hoje daremos continuidade ao tópico de geometria analítica, trabalhando o conceito de equação da reta. E para isso, nós resolveremos um problema. Ele é do banco de questões do CIMAV. O problema é o seguinte: a equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A, menos 9, 6 é. Primeiro nós temos que conhecer o que é o sistema cartesiano. O sistema cartesiano é o conjunto de eixos ortogonais formado pelo eixo x, que é na horizontal, e pelo eixo y, que é vertical. A partir desse sistema de eixos, nós vamos construir a nossa reta e determinar a equação da reta. Como o próprio problema diz, a reta ela vai passar pela origem e também pelo ponto A, menos 9, 6. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a origem é o ponto de encontro dos eixos coordenados, aqui. E nós, como o ponto A foi denominado de menos 9, 6, nós vamos chamar a origem de ponto B e representar pelo ponto 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque a orientação dos eixos começa a partir daqui. A partir do 0 você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente para a direita, 1, 2, 3, infinitamente para cima no eixo Y, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para a esquerda no eixo X, e da mesma forma, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para baixo no eixo Y. Então, a reta está passando na origem, que é o ponto B, 0, 0, e no ponto A, menos 9 e 6. Para representar o ponto A, nós, como a gente já sabe, a orientação para a esquerda vai ser negativa. Então, o ponto A, menos 9 e 6, é formado pelas coordenadas do eixo X, menos 9, e do eixo Y, 6, porque o primeiro valor corresponde à coordenada do x e o segundo valor corresponde à coordenada do y. Então vamos marcar o ponto menos 9 e 6. Pegamos a régua, o menos 9 vamos colocar aproximadamente nessa posição, como se nós estivéssemos contando menos 1, menos 2 até chegar no menos 9, e colocar o valor aqui no pé da perpendicular, e a vertical nós vamos colocar a coordenada y, que assume o valor 6 pela localização do ponto. Então, esse ponto aqui corresponde ao ponto A. E vamos chamar de ponto B, então, a origem que é representada pelo valor de coordenadas 0 e 0, então pelo ponto 0, 0. Então, a reta ela vai passar por esses dois pontos. E pelo traçado da reta, nós percebemos que essa reta ela tem inclinação decrescente. Aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrantes. Como ela tem inclinação nesse sentido, ela tem inclinação decrescente. Então, vamos tirar as coordenadas dos pontos. O ponto A, ele tem coordenada A, menos 9 e 6, porque o próprio problema está dizendo. E o ponto B, como ele está falando que passa pela origem, vai ser coordenada 0 e 0. Só para lembrar, o primeiro valor de um ponto é chamado de abscissa. Então, a abscissa desse ponto é o menos 9. E o segundo valor é a ordenada. A ordenada aqui é 6, o valor do y. Para esse aqui, o valor do x, a abscissa, é 0 e o valor da ordenada y será também 0. Para determinarmos essa equação da reta, nós temos que conhecer primeiro dois conceitos. O conceito de equação reduzida da reta e o conceito de coeficiente angular. A equação reduzida da reta ela vai ser dada pela expressão y menos ya é igual a m vezes x menos xa. É bem conceitual, mas na hora que a gente aplica no problema, não fica difícil. O que nós temos que conhecer? O valor do xa e do ya nós já conhecemos, porque são as coordenadas do ponto A. O que nós temos que conhecer é o valor de m, que é o valor do coeficiente angular, ou seja, do quanto essa reta aqui está inclinada. Então vamos calcular o valor do m, que é o coeficiente angular. Ele é dado pela variação de yb menos ya sobre xb menos xa. Então vamos aplicar esse conceito no problema. yb, como nós percebemos, é o segundo valor do ponto B. Ele vale 0. Nós estamos vendo aqui. E ya é o segundo valor do ponto A, que ele está valendo 6. Dividido por xb, que tem o valor 0 aqui, é a primeira coordenada do ponto B. E o xa é a coordenada do ponto A, a primeira, que vale menos 9. Só que menos da expressão com menos 9, nós vamos fazer a combinação de sinais. 0 menos 6 dá menos 6, menos 6 menos vezes menos dá mais, menos 6 nonos. Menos 6 nonos, nós poderíamos simplificar. 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3, 3. Então, esse m, que é menos 2 terços, é o valor da inclinação.
ou do coeficiente angular da reta. Agora nós vamos aplicar esse valor na nossa equação da reta. A equação da reta, como nós vimos, é dada por essa expressão. Y menos YA é igual a M vezes X menos XA. Então, vamos lá. YA corresponde à coordenada, aliás, a ordenada do ponto A, que nesse caso vale 6. Então, será Y menos YA vale 6, é igual a M, que nós já encontramos aqui, que é menos 2/3, vezes X menos XA. É a abscissa do ponto A, que nesse caso vale menos 9. Então, vai ser o menos aqui da expressão da equação, que vai combinar com esse menos aqui. Então, vai ficar menos 9. Fecha parênteses, nós vamos resolver essa equação, então. Vamos fazer o seguinte, y menos 6 é igual a menos 2/3 vezes menos dá mais, então será x mais 9. Nós temos aqui uma equação onde nós temos denominadores diferentes. Então, nós poderíamos aqui tirar o mínimo, que é o MMC, que nós aprendemos ainda no ensino fundamental. Qual é o mínimo múltiplo comum aqui? O mínimo múltiplo comum será 3. Por quê? Porque os denominadores dessa expressão aqui é 1, daqui é 1 e daqui é 3. Então, será o seguinte, 3 dividido por 1, 3 vezes y, 3y. Agora, 3 dividido por 1, 3 vezes 6, 18. Continuando, será 3 dividido por 3, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes x mais 9. Poderemos cortar o valor dos denominadores na equação e ficaremos com a seguinte expressão. 3y menos 18 é igual, fazendo a combinação, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 9, menos 18. Então, nós teríamos uma equação para poder encontrar a equação reduzida, que é a equação mais simples, e a equação geral. O menos 2x no segundo membro, nós poderíamos passar para o primeiro membro. Então, menos passa para o primeiro membro, fica mais. Então, vai ficar 2x. O 3y ele já está no primeiro membro, então ele permanece positivo, mais 3y. O menos 18 está no primeiro membro, ele vai permanecer, não é isso? E o menos 18, que está no segundo membro, nós vamos passar para o primeiro membro, vai ficar mais 18, que será igual a 0. Menos 18 mais 18, nós estamos somando números iguais com sinais diferentes, nós podemos eliminar, será 0. A seguinte equação, 2x mais 3y igual a 0, porque nós cortamos menos 18 com 18. Essa equação aqui é chamada de equação geral da reta, porque ela é desenvolvida e o segundo membro dela é 0. Já encontramos a equação da reta. Nesse caso aqui, a equação da reta correta, que vai dar a resposta do problema, é a letra C. 2x mais 3y igual a 0. Se for um problema de Enem, por exemplo, e perguntar qual é a equação geral da reta, nós já encontramos aqui. Se pedisse a reduzida, nós iríamos isolar o valor do y aqui para poder encontrar essa equação. Aí você passaria o 2x para cá, ficaria 3y é igual a menos 2x e isolaria o y. E aí, na resposta da expressão, nós teríamos quem? Teríamos que, vamos fazer aqui, 3y é igual a menos 2x, passaria o 3 dividindo, y é igual a menos 2x dividido por 3. Essa aqui seria a equação reduzida, porque ela está na forma mais simples. Mas foi pedida aqui, no caso, a equação da reta, pelas opções, é a equação geral. Então, a equação geral, na verdade, é essa aqui, ó. Então, a resposta da questão é a letra C. Então, basicamente, nós precisamos do quê? Precisamos da equação da reta, que é essa expressão aqui, e precisamos do coeficiente angular também, que é dado através dessa expressão. São duas expressões utilizadas para determinar a equação da reta. Muito utilizado no Enem. Agradeço a atenção de todos e em breve nós gravaremos a resolução de alguma outra questão.